E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos continuar falando um pouquinho acerca do Ministério dos Anjos. E agora eu quero falar sobre o Ministério dos Anjos no Reino de Deus. Será que a Bíblia lá fala um pouquinho sobre isso? Será que nós temos uma ideia de como que será a hierarquia dos anjos no Reino de Deus? Bom, a Bíblia, ela não entra em detalhes sobre esse assunto, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero usar como exemplo Jesus Cristo. Por isso eu quero ler aqui em Hebreus, no capítulo 1, e no versículo 5 em diante vai dizer assim, ó, pois a qual dos anjos disse jamais? Versículo 5, Hebreus 1, 5. A qual dos anjos disse filho? Jamais. Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então a gente vê que Deus ele não enxerga a relação de homens, no caso os eleitos, e os anjos, como uma relação de pai com filho. É bem verdade que, por exemplo, lá em Jó vai dizer, né, que os filhos de Deus, né, foram até a presença do Senhor e tal, mas ali é filho no sentido de criação. Nesse sentido, nós só temos um que gera toda a criação. E esse que gera acaba sendo o pai de todos. Mas no sentido de realmente você ser gerado pelo Espírito, ou você ser regenerado pelo Espírito, que é o nosso caso, isso somente os filhos de Deus podem ser. Então, os anjos, nessa questão de ser gerado, os anjos de ser filho, jamais. Nesse sentido, não. Por isso está escrito aqui, ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós não fomos gerados diretamente de Deus, mas fomos gerados do alto, sim, da parte dele, mas num novo nascimento, tá? Em um novo nascimento nós fomos, mas não que eu fui gerado dele expressamente, mas eu fui, aí tem a palavra correta, né? Nascer de novo, fostes regenerados, né? E isso é algo que vem do alto, nós nascemos do alto, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que os anjos, eles não recebem esse qualitativo de filho de Deus. Em qual sentido? De ser gerado ou regenerado. Ser gerado ou regenerado, nascer de novo, né? Uma outra expressão, ter a semente divina, tudo isso é somente e unicamente para os filhos de Deus. Esse sim recebe essa nomenclatura real, não é apenas um título para ficar bonito ou comemorativo, não. De fato, nós temos o Espírito do Filho dentro de nós que clama, Abba Pai. Os anjos não têm isto, ok? No versículo 13 diz assim, ó, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, não será dado a eles o direito de se assentarem no trono. Ah, mas aqui fala do Filho. Claro que aí fala do Filho. Mas o Filho, ele estende essa promessa de se assentar no trono para a igreja. Assim, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu Pai. Então, o Filho, ele estende para os outros filhos de Deus, que são os seus irmãos, esse direito de se assentar em trono. Os anjos, eles, primeiro, não são filhos regenerados, não têm o Espírito do Filho dentro deles, tá? São espíritos ministradores. Eles têm poder, sim, mas eles não receberam o Espírito do Filho ou o Espírito de Cristo. Número 1. Número 2, os anjos, eles não se assentam em tronos no sentido de reinar. No sentido de reinar, não. Eles não se assentam em tronos. Claro, você vai ver ali a respeito dos 144 mil, não. Dos 24 anciãos, os 24 anciãos se assentam em trono. Aqueles 24 anciãos são anjos, sim,
é uma classe angelical sim, mas ali está representando a igreja. Aqueles 24 anciãos não vão reinar sobre as nações, até porque eles já estão lá no céu agora. Inclusive, aproveitando aqui, um irmãozinho me indagou ontem, né, me perguntando se aqueles 24 anciões eu acreditava que eram seres humanos ou anjos. Eu disse que ele era anjo, ele disse que era ser humano. E aí eu fui abrir para ele lá em Apocalipse no capítulo 5, que vai mostrar ali que antes de abrir o primeiro selo, os 24 anciãos já estavam lá no céu. E quando é aberto primeiro, e quando o filho pega o livro, só em ele pegar o livro selado, os 24 anciãos, junto com os seres viventes, passam a adorar o filho. Então, aqueles 24 anciãos não representam a igreja no céu durante o arrebatamento da igreja, 7 anos lá, não tem representado nada disso. Porque antes de abrir o selo, o que é a abertura do selo? É a revelação do Apocalipse. Você vai abrindo o primeiro até o 6º selo, você vai tendo toda a desenvoltura, toda a história, né, do que vai acontecer na última semana de Daniel. Então, antes mesmo de abrir o selo, eles já estavam lá. Então, eles não podem ser a igreja arrebatada durante esse período, porque antes da revelação do Apocalipse, que foi entregue a João, eles já existiam. E eles adoraram aquele que era o único que poderia abrir o selo. Tá? Então, isso aqui também é um bom argumento, um argumento bem sólido, tá? Agora, continuando, Hebreus capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim, ó: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. É só para poder fundamentar aquele vídeo que eu falei de ontem sobre os anjos, né? Porque eu usei 2 textos, um de Romanos e um de Gálatas. Aqui tem mais um, dizendo que a palavra ela se tornou firme porque também foi ministrada por intermédio de anjos. Continuando aqui agora no versículo 5, e esse versículo é muito interessante. Aliás, antes de ler o versículo 5, eu vou ler o versículo 7 e 9. Olha só. Fizeste-o, Jesus, né? Porque Jesus se fez homem. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituísse obras de suas mãos. De novo agora, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então, Jesus, gente, ele, você se lembra de Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de si mesmo. Então, quando ele entrou aqui na terra, ele entrou na qualidade de um homem inferior aos anjos. Um pouco menor, um pouco menor por quê? Se a Bíblia diz que todos os anjos de Deus o adorem. Um pouco menor porque ele se desfez ali dos seus atributos divinos. Jesus não era mais onipresente, não era mais onisciente, não era mais presciente, né? Não era mais onipotente. O que ele tinha então com ele? Para ele ser chamado de Deus e ser adorado? A eternidade. Porque Jesus ele não reencarnou, ele encarnou. Então ele só deixou um estado e foi para o outro. Então ele permaneceu no seu estado eterno. Só que agora em uma figura humana. Então Jesus, ele é eterno, tá? Agora, no tocante aos poderes, ele precisou se santificar, de orar, ouvir ao Pai, ouvir a palavra para ele poder ouvir de Deus o que tinha que ser feito. E ele dependia dos anjos até para defendê-lo, ele fala isso, né? Então, só que ele não pediu, tá? Para defender. Ele, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai que mandasse uma meridiana, mas ele não pediu. Mas estava à disposição dele. Então, Jesus ali, ele estava totalmente humanizado. 100% homem, mesmo sem ser glorificado. Hoje ele continua sendo homem, mas um homem glorificado. E aí Jesus, ele era um pouco menor do que os anjos. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que hoje nós também somos menores do que os anjos. Mas, quando nós fomos glorificados com Jesus,
vai acontecer o que está aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, Hebreus 2,5. Hebreus 2,5 vai nos mostrar clarissimamente que o mundo vindouro, ele não foi destinado aos anjos. O que é o mundo vindouro? O mundo vindouro é um mundo onde os filhos de Deus reinam. E os filhos de Deus vão reinar estando casados com Jesus, uma só carne com Ele, glorificados com Ele, assim como Ele é, o veremos, e seremos feitos semelhantes a Ele, e por isso somos irmãos de Jesus. E os anjos não. Os anjos, a Bíblia diz, filho gerado, jamais. Os anjos sentados em trono, não. Os anjos não se assentam em trono. O reino do mundo vindouro para os anjos, não, não, não. Então, hoje nós também somos feitos menores do que os anjos. Sim, claro, nem se compara. Mas amanhã, quando formos glorificados, a nossa autoridade vai sobrepujar a autoridade dos anjos, porque nós seremos a rainha, a noiva do Cordeiro. Vocês não verão dois, mas um só. Efésios 5,30, deixará o pai a sua, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Grande é este mistério, eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Então, Cristo e a igreja serão um só. Quando as nações olharem para Jesus, eles verão a mim e a você. Quando eles olharem para mim, eles verão a Cristo. Ou seja, está todos sendo um Cristo só aqui na terra. Esse é o compartilhar. Jesus falou isso em João capítulo 17. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Então Jesus, ele transfere essa glória. Jesus transfere a glória, Jesus transfere o reino. Há um partilhar de tudo que é dele para conosco. A honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, o reino, o poder pertence a ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas mesmo assim, o filho, ele não quer deixar de honrar a sua noiva, não quer deixar de honrar a sua igreja. E aí ele compartilha do trono, compartilha do reino e compartilha do seu próprio corpo. Olha que interessante, né? Esse é o amor de Deus para conosco. E aí os anjos, nessa equação, eles entram como aqueles que continuam servindo, né? Servindo à igreja, servindo ao reino. Agora, reis e sacerdotes, somente a igreja eleita do Senhor tem, né, essa autoridade. E essa autoridade foi otorgada pelo próprio Pai, porque é Ele que distribui a hierarquia no reino. Então está aí explicado, né, a questão dos anjos. Os anjos, então, eles no reino que vier, eles não terão participação de trono, eles não terão participação de reinado, eles não terão participação de sacerdotar nada. Eles continuarão nos servindo, continuarão sendo fiéis, continuarão fazendo seus atributos que a eles foi dado desde a eternidade passada, mas esse reino é um reino que quem reina é Cristo e a igreja. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.